Olá, sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e o programa Energia em Debate de hoje conversa com Lucas Araripe. Ele é diretor de novos negócios da Casa dos Ventos. Tudo bem, Lucas? Oi, William, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Lucas, a Casa dos Ventos é uma das maiores empresas do país na área de geração eólica, né? E agora obteve a autorização da ANEEL para atuar como comercializadora de energia, né? Como que vai funcionar a atuação de vocês nesse segmento? William, a gente, desde o início da companhia, acho que a gente já focou muito em ser a maior desenvolvedora de projetos renováveis do país, então, tanto eólico como um pouco depois solar. Então, acho que a Casa dos Ventos ela se situa muito bem do ponto de vista de matéria-prima, então a gente está nos lugares de melhor vento, ou seja, melhor fator de capacidade, e também a gente desenvolveu alguns algoritmos para se situar nos melhores lugares de LCOE, de custo de geração solar. Então, a partir de 2013, a gente vendeu energia no ambiente regulado. Então, a gente, entre 13 e 14, a gente vendeu 1,1 gigas nos leilões promovidos pelo governo federal. Esses projetos. E aí, a Casa dos Ventos ela saiu de ser uma grande desenvolvedora de projetos e passou a ser uma das maiores geradoras de energia renovável do país. A partir de 2017, de fato, os leilões ficaram menos frequentes. Então, a forma de se contratar energia renovável ela deixou de ser predominantemente pelo mercado regulado, e dado que os leilões não eram tão frequentes e demandantes de energia, e a companhia se voltou, do ponto de vista estratégico, para, de fato, viabilizar usinas no ambiente de contratação livre. Então, de 2017, 2018 para cá, nós nos comprometemos a construir 1,6 gigas de usinas eólicas voltadas para atender consumidores livres. E aí, nesse ambiente estratégico, a gente começou a comercializadora, vamos dizer assim, com alguns pilares principais. Acho que o primeiro é a originação, de fato, originar contratos de longo prazo para viabilizar esses 1,6 gigas de usinas que a gente tem como compromisso construir. Acho que o segundo momento é fazer a gestão desse portfólio, porque no fim do dia, a energia que a gente vai gerar, dado que é uma energia intermitente, enfim, ela não é energia dos compromissos contratuais, então existe aí uma inteligência que a gente vai fazer para, de fato, otimizar essa relação de portfólio da geração vis-à-vis os compromissos contratuais, enfim, a geração, a modulação é diferente, a sazonalidade é diferente, o submercado eventualmente pode estar diferente do mercado do cliente, então existe um viés também de otimização do portfólio e de exposições, né, e hedges. Eu acho que o terceiro momento, a comercializadora vai atuar bastante como, de fato, dado que o grande objetivo aqui é ter uma inteligência de middle muito forte, é ter bastante dado para tomada de decisão de maneira assertiva. Acho que um terceiro pilar, assim, é, de fato, o trading proprietário, né? Então, a companhia pretende não só originar contratos de longo prazo, acho que nos últimos 2 anos nós somos um pouco protagonistas em contratos corporativos renováveis aqui no Brasil. Assinamos contratos com a Vale, um contrato de 23 anos que viabilizou a usina, um contrato com a Anglo American, que talvez foi o maior contrato celebrado por uma companhia com um parque eólico, a Braskem também é cliente. Então, eu acho que do lado de originação, acho que a gente tem sido muito forte. E depois, como eu comentei, gestão desses compromissos, né, do portfólio, e também acho que um trading proprietário. Então, a Casa dos Ventos, como comercializadora, a gente buscou investir muito em digitalização, então, através de dados, de fato. A gente tem uma boa capacidade de dados de geração renovável no Nordeste, dado que a gente é a empresa que talvez mais tem medição. Então, a gente tem desenvolvido modelos de estimar geração renovável do Nordeste. A gente tem investido bastante em metodologias e processos para conseguir, enfim, através de algoritmos, ter, até antes, de maneira mais clara e um pouco antes do mercado, a leitura de precificação e, de fato, tomar decisão mais assertiva, tanto para o portfólio quanto, como eu comentei, para o trading proprietário em si. Legal. Bom, hoje temos visto um crescimento do mercado livre baseado em consumidores de menor carga, né? Esse é o público que vocês querem atingir com a atuação na comercialização? Qual é o público que vocês buscam atingir? Eu acho que os primeiros projetos que a gente viabilizou, eles se direcionaram talvez para um público de
consumidores mais relevantes. Então, a gente, como eu comentei, são contratos de longo prazo, até para atender um pouco porque eu acho que os grandes, eles são, de certa forma, first movers nesse processo. Então, essa agenda verde das companhias e o custo das renováveis, como está hoje no Brasil, eles, de fato, fizeram que essas grandes empresas passassem a buscar um suprimento sustentável aí, de baixo custo. Assim, no primeiro momento, acho que a companhia buscou viabilizar contratos de longo prazo com grandes consumidores, mas as novas usinas a gente já faz um mix de contratos em que a gente, parte da usina vai atender grandes consumidores em prazos maiores, mas parte da energia também ela é descontratada, vamos dizer assim, para vender energia em produtos mais curtos, com um perfil de clientes um pouco menor, ali um pouco mais para o varejo. Então, acho que a nossa estratégia ela começa com os grandes consumidores, depois a gente vai downscaling isso para clientes menores, produtos mais curtos e clientes, vamos dizer assim, mais de varejo. E aí, nessa estratégia, existe uma alteração, vamos dizer assim, de estratégia comercial, obviamente, para você conseguir chegar nesses clientes menores. Então, isso passa por um time dedicado comercial aqui dentro, talvez terceirizar também um pouco o time através de representantes que vão acessar esses clientes menores. Acho que um bom relacionamento com casas de gestão e comercializadoras também é algo que a gente tem buscado fomentar, e também algumas iniciativas de digitalização, né? Porque no fim do dia, quando você traz ali para a cadeia clientes bem menores, a gente está falando também em experiência do usuário, né? Então, tentar aí tornar isso uma maneira mais simples, essa contratação de energia dos clientes menores que, enfim, não tem isso como algo ali no seu core, né? Então, acho que de fato tentar solucionar, né, esse problema para ele, então, e dar a flexibilidade que talvez um cliente menor exige, diferente desses grandes corporativos que a gente tem anunciado aí mais recentemente. Certo. A autorização foi concedida em abril, né, pela ANEEL. Vocês já começaram a atuar? Tem previsão de quando isso vai acontecer? Enfim, qual etapa está desse desenvolvimento da área de comercialização da Casa dos Ventos? Eu acho que a autorização foi agora, mas acho que faz um ano que a gente está prototipando essa operação aqui dentro. Então, acho que a gente já tem tido alguns marcos bem relevantes nessa estratégia. Como eu comentei, hoje a gente já vendeu 100% da energia de um projeto na Bahia, de 150 megas instalados, um contrato de 23 anos para a Vale. A gente está hoje dedicando muito esforço de venda de energia de Rio do Vento, é um projeto no Rio Grande do Norte, que ele tem duas fases, a primeira tem 504 megas, a segunda 534 megas, então totaliza 1 giga de capacidade instalada. Eu acho que Rio do Vento vai ser um dos maiores parques eólicos do mundo, e lá a gente tem uma estratégia muito interessante do ponto de vista de comercialização de energia, porque a gente, como eu comentei, começou com esses contratos de longo prazo, Anglo American, Braskem, e Tivit, empresa de tecnologia, Vulcabras, empresa de calçados. Então, no fim do dia, a gente tem uma usina muito grande, né? Imagina que a fonte eólica ela é a mais competitiva do país. A gente está posicionado no lugar, talvez, dos melhores ventos do Brasil, com escala muito grande. Então, ali a gente tem uma matéria-prima, talvez o lugar menos custoso de gerar energia no mundo seja ali, dado que o vento do Brasil é o melhor do mundo, você tem ali um dos melhores lugares do Brasil e uma escala muito grande. Então, isso, de certa forma, ajudou no processo de venda de energia, né? A gente consegue ser bastante competitivo, mas a gente hoje está vendendo energia da segunda fase e também energia de um outro projeto nosso para completar os 1,6 gigas, que é um projeto na Bahia. Mas a gente evoluiu muito, como eu comentei, contratos de longo prazo. A gente já tem vendido antecipação dessas usinas, a gente tem vendido alguns produtos menores, tem tido clientes, acho que em prazos menores, volumes menores. A gente tem desenvolvido as ferramentas que vão gerar uma gestão do portfólio otimizada para a gente. E a gente já está também com a mesa, um trading, vamos dizer assim, trazendo resultados para a companhia. Então, acho que a gente evoluiu, mesmo tendo uma autorização recente, acho que é um plano que está aí mais de um ano na casa, e a gente tem conseguido, até pela natureza dos ativos, da competitividade dos ativos,
e tem uma matéria-prima muito competitiva. A gente tem conseguido evoluir muito bem do ponto de vista de comercialização, acho que talvez sendo também uma empresa referência aí em anúncios de PPAs corporativos nos últimos 1 ano e meio. Legal. Bom, pelo que eu tenho visto, o foco da comercialização vai ser a energia gerada nos parques eólicos da Casa dos Ventos. Ou vocês também pretendem comprar energia de terceiros, enfim? Como eu comentei, acho que a ideia o pilar de originação é muito relevante, né, para acho que continuar fomentando o crescimento dos ativos aqui dentro. Então, talvez seja ali o pilar mais importante, por sermos uma geradora, temos um portfólio muito grande de projetos a se desenvolver, mas acho que a ideia é ter, como eu comentei, também um middle, enfim, a gente ter aí a capacidade de previsão, enfim, de preços e ter metodologias e algoritmos que consigam, de fato, através de uma quantidade de dados muito maior, ter uma previsão de preço com mais acurácia e, de fato, tomar decisões fundamentalistas além dos ativos em si, né? Então, de fato, ter uma área, isso acho que a gente está prototipando para, de fato, isso crescer dentro da comercializadora, mas a ideia é ter um valor em risco para fazer esse trading ativos, vamos dizer assim, crescente ao longo do tempo. Então, isso a gente vai, a partir do momento que a gente vai se sentindo confortável com essas tomadas enfim, de decisão, que eu acho que vão ser cada vez mais assertivas, dado todo o investimento em tecnologia que a gente está fazendo aqui, a ideia é aumentar esse valor em risco e de fato, ser uma casa relevante também, vamos dizer assim, em trading, independente da geradora aqui e dos ativos. Legal. Bom, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco de mercado também, já estamos no 5º mês do PLD horário, e uma das expectativas que se tinha no momento da implantação é que facilitaria o surgimento de novos produtos e serviços, etc. Você tem em vista já iniciar a comercializadora com algum diferencial nesse sentido? Eu acho que parte da decisão que a gente teve na escolha dos ativos para construir, visando vender energia no mercado livre, foi função disso. Então, o projeto de Rio do Vento, no Rio Grande do Norte, ele é um dos projetos com a maior, vamos dizer assim, constância ao longo do dia do Brasil. Então, um projeto em que você não tem um perfil muito noturno. Então, a ideia era ter uma energia bastante flat, dado que a gente estava destinando ali aquela energia gerada para o mercado livre. Então, teve esse viés, a escolha dos ativos. A gente também tem planos de hibridizar essas plantas, para ter, de fato, ali, reduzir um pouco do risco, vamos dizer assim, da geração intermitente eólica, dado esse novo cenário de PLD horário, né? Então, acho que a escolha dos ativos e a estratégia de hibridizar que a gente tem tido busca um pouco mitigar aí esses efeitos e a entrada do preço horário mesmo. Quando você fala hibridizar, quer dizer ter eólica e solar, né? No Rio dos Ventos vai ser assim? Vocês pretendem ter projeto híbrido lá? Como que é? A gente, tanto para Rio do Vento quanto para Babilônia, que é o projeto na Bahia, a gente pretende, dado que existe um espaço no perfil diário para dimensionar uma planta solar e essa se aproveitar da infraestrutura de subestação coletora e linha de transmissão, quando de fato o eólico não tiver ali na plena capacidade, então você acaba desenvolvendo uma planta solar muito competitiva, dado que ela... E aí existe uma questão de mudança regulatória dela poder usar o MUST do eólico, né? E não pagar a tarifa de transmissão, mas também, não só não ter esse OPEX, mas também já ter um CAPEX de subestação e linha realizado pelo parque eólico. Então, a gente acha que essa hibridização ela torna a solução global bastante interessante, ela faz nascer um projeto solar muito competitivo, então, não só de custo, mas também de redução de riscos, dado a questão que eu comentei de ter uma geração ali daquele ativo mais flat ao longo do dia. Então, sim, acho que está nos planos. Acho que a Casa dos Ventos, a gente pretende dimensionar mais ou menos 400 megas solar pico
em plantas eólicas em construção, né, ou em operação. Então, de fato, nossa estratégia solar passa pelos híbridos, né, tanto desses ativos quanto dos futuros, mas também do energia, né, de plantas solares centralizadas, isoladas, vamos dizer assim, né? Então, e aí eu estou falando Nordeste e também Sudeste e Centro-Oeste. Então, mais recentemente a gente tem prospectado áreas no Sudeste, levando em consideração que eventualmente a irradiação é um pouco inferior, mas em solar o recurso ele não é tão determinístico quanto o vento é em eólico, né? Então, o vento, ele na eólica ele é muito importante, como LCOE, vamos dizer assim, custo final de energia. A radiação é importante, mas nem tanto, né? Então, o que a gente fez para desenvolver os melhores projetos solares foi, de fato, montar um algoritmo que ele usa a radiação, ele usa a distância da conexão, ele usa a tarifa de transmissão daquelas subestações, ele usa, através de mapa, de fotos de satélite, ele usa mais ou menos as propriedades para ver o custo ali de arrendamento, vamos dizer assim. Então, a gente consegue ter uma equação em que uma série de variáveis são, vamos dizer assim, contempladas, você chega a um custo provável de energia mais barato. Então, isso nos levou a alguns lugares no sudeste do Brasil, né, e no centro-oeste. Então, a gente também planeja, até dado que o mercado consumidor está mais aqui, tem a questão da exposição de escolamento de submercado, a gente também tem desenvolvido alguns projetos isolados no Sudeste e Centro-Oeste também como estratégia para o crescimento em solar. Legal. E em relação ao projeto do Rio dos Ventos, em que pé está esse projeto? Ele entra a primeira fase de fato agora nesse ano, acho que segundo semestre, né? O que você pode falar para a gente? O Rio do Vento, eu acho que ele é um caso, acho que emblemático no mundo, vamos dizer assim, para geração de energia limpa e de baixo custo, né? Você pega, imagina que a eólica talvez seja a maneira de gerar energia mais barata do mundo, a eólica no Brasil. Então, a Casa Vence, ela talvez seja a empresa que tem mais projetos eólicos no Brasil, e Rio do Vento ele se destacou no nosso portfólio. Então, já falando de um dos maiores lugares do mundo para gerar energia, a gente construiu uma escala monumental, mais de 1 giga lá de projetos eólicos, como eu te comentei. Então, você traz o melhor vento, uma escala muito grande que vai te otimizar na implantação, vai trazer economia de escala na compra dos equipamentos, vai gerar otimização na operação. Então, você tem um custo muito competitivo de gerar energia. O que a gente fez lá também foi, de fato, trazer o modelo de autoprodução como realidade para os nossos clientes. Então, esses clientes eles não só compram energia, mas eles têm a opção de serem investidores e sócios da usina e passarem a figurar como autoprodutores. Isso reduz ainda mais o custo final de energia para eles. Então, os consumidores de Rio do Vento, a gente entende que são, acho que, consumidores que têm talvez o menor custo de energia, enfim, do mundo. Então, lá a gente está hoje comissionando as máquinas da primeira fase. Então, a gente vai ter máquina ainda esse mês entrando em operação. E como são 120 máquinas da primeira fase, a gente vai ter isso ao longo do fim do ano. Então, Rio do Vento, ele, a partir do ano que vem, primeiro semestre, já está com 504 megas em operação. E no segundo semestre desse ano começam as obras da segunda fase, que entra em operação do fim de 22 para o início de 23. Então, em mais ou menos 2 anos, a gente vai estar com o Rio do Vento em plena capacidade de operação, né? 1,38 megas instalados, e lá eu acho que tem uma beleza que a gente conseguiu também trazer o benefício da autoprodução para clientes menores, né? Então, antes, acho que a autoprodução ela era muito voltada para os grandes consumidores, nas grandes hidrelétricas, e algo muito capital intensivo. A gente conseguiu, através de um complexo de parques eólicos, tentar fazer trazer isso para consumidores menores, cada um em seus SPS, eventualmente sendo sócio. Então, a gente conseguiu trazer todo o benefício da escala de um empreendimento de mais de 1 giga para talvez uma empresa que consome 10 megas médios, 15 megas médios, conseguir, acho que, comprar energia da maneira mais otimizada possível. Então, a gente tem, e acho que por isso que a gente teve bastante aderência nessas vendas de PPA, que a gente conseguiu mostrar para tanto grandes consumidores super sofisticados que essa é a melhor solução para comprar energia, quanto para clientes menores que vão ter o benefício que talvez só um grande teria no passado. Entendi. Bom, aproveitando que a gente está falando de geração, né?
Como que você enxerga o cenário para a geração nos próximos anos? Eu acho que aqui no Brasil, você teve a convergência de dois fatores que são, enfim, muito relevantes para a aquisição de energia. Primeiro, é o custo, que sempre foi, né? As renováveis hoje, a eólica e a solar são as fontes mais módicas de gerar energia no Brasil. Então, você já tem uma competitividade natural do ponto de vista econômico, e você tem, acho que, um tema crescente hoje no mercado, que é, de fato, o tema de ESG, né? As empresas estão cada vez mais comprometidas em atingimento de metas e redução de emissões de carbono. Então, quando você tem a renovável como mais competitiva, e isso na derivada, assim, marginalmente, cada vez mais ela vai abrir um gap de competitividade em relação a outras fontes. Você tem o tema de agenda verde cada vez mais, vamos dizer assim, relevante para as companhias. Eu acho que o futuro para o Brasil, assim, acho que a espinha dorsal do crescimento da matriz vai ser de fato renovável, e você já vê isso, né? Até quando você tem menos mercado regulado e mais mercado livre, o crescimento ele passa a ser menos uma política energética e mais uma decisão dos consumidores, que de fato é por energia limpa e barata, né? Então, você não tem visto outras fontes se viabilizando novas usinas que não renováveis se viabilizando no mercado livre. Então, a gente acha que, de fato, as grandes companhias vão, com a abertura do mercado, e os menores consumidores vão, acho que, se beneficiar dessa energia competitiva e limpa enfim, que a renovável tem, e todo esse potencial brasileiro da eólica e da solar conseguem entregar. Então, a gente é muito otimista com o segmento, enfim, do crescimento cada vez mais acelerado das eólicas e das solares aqui no Brasil. Certo. Nos últimos meses, nós temos visto um grande número de pedidos de DRO, né, na ANEEL, e também alguns projetos entrando em operação comercial. Você vê uma corrida por outorgas como reação aí ao fim dos subsídios para renováveis, ou não? Eu acho que existiu um aumento de outorgas, muito em função, como eu falei, dado que não existe leilões e mercado regulado, mercado livre, você tem viabilizado novas usinas. Então, de fato, a demanda por energia renovável, dado o custo e dada essa retomada verde, acho que pós-pandemia, e dada essa consciência das empresas, acho que houve um crescimento natural da viabilização e pedidos de outorga de usinas no mercado livre, mas, de fato, acho que no segundo momento, no segundo layer, também tem um crescimento vis-à-vis o fim do subsídio, né? Então, você ter ali, pedir outorgas até o início do ano que vem e ter o COD, o início da usina, 4 anos após o recebimento da outorga, você ainda está na regra de 50% de desconto na transmissão para aquele empreendimento. Então, de fato, acho que são duas coisas. Primeiro, acho que o crescimento da fonte mesmo por demanda de energia, e também esse lado que eu acho que tem sido mais forte para solar, porque as eólicas, que é o que a gente tem, acho que atuado, uma relevância, elas precisam aportar garantias no pedido de outorga, né? Isso não acontece para as empresas, para os projetos solares. Então, acho que isso é um ponto também, acho que regulatório, que deveria ser endereçado, que é, de fato, ter uma isonomia, né? Uma equidade entre as duas fontes. Então, hoje, existe, em parte, esses projetos que, de fato, pedem outorga, dado que não tem, vamos dizer assim, não tem ônus com isso, né? Não precisam aportar garantias, eles pedem isso para, de fato, assegurar esse benefício e ter isso por um prazo mais longo. Então, eu acho que existe sim, mas acho que muito mais voltado para o solar, e eu acho que isso é um ponto que, eventualmente, tem que ser endereçado do ponto de vista regulatório para evitar um excesso de outorga previsíveis, né, de fato, do ponto de vista de construtibilidade, mas mais como um movimento para assegurar um benefício aí nesse fim de safra, vamos dizer assim, nesses últimos projetos com subsídio. Legal. Bom, alguns analistas têm falado que acreditam, enfim, né, que esses empreendimentos, se esses empreendimentos entrarem em operação até o 2024, né, vai ter um excedente de energia no mercado que pode pressionar preços para baixo. Você acha que esse cenário é possível?
Eu acho que, de fato, existe uma oferta renovável que vai entrar no Nordeste bem relevante. Isso vai trazer, vamos dizer assim, vai trazer um viés de redução do preço, obviamente, do ponto de vista da oferta, mas acho que, se pensar em 24, em 20, assim, no médio prazo, isso é uma das componentes que a gente tem enxergado, né? Mas a gente tem outras componentes. Eu acho que a gente nunca passou por uma situação hidrológica tão, assim, crítica como hoje a gente está passando. E isso não deve se resolver. Enfim, a gente, querendo ou não, a nossa matriz, por mais que as renováveis tenham crescido, ela ainda é muito dependente e o preço é muito volátil e sensível em função desse quadro hidrológico, né? Então, você tem, por um lado, tem um pouco mais oferta de alguns projetos que estão se viabilizando, tem uma crise, enfim, hídrica, que a gente não sabe ainda o efeito, mas o fato é que, como está hoje, existe, acho que uma grande dependência ainda de status, e também tem um custo um pouco recente, um custo das renováveis, dada a questão, acho que de câmbio, dada a questão de alguns commodities que o custo, vamos dizer assim, de expansão das renováveis, ele cresceu um pouco de um ano para cá. Então, dado, enfim, o preço dos equipamentos, o câmbio, o preço do aço, para as torres, por exemplo, os módulos também. Então, eu acho que existe também, nas renováveis, também aí como é que vai se comportar alguns componentes que vão ditar aí o custo da expansão das próprias renováveis nos próximos anos aí. Então, acho que a equação tem a questão da oferta, mas também tem que se levar em consideração, acho que uma situação hídrica que já compromete um alta de preços aí no horizonte de 22, 23, e também tem essa questão de como é que vai se comportar aí câmbio, commodities, para pensar um pouco no custo da nova renovável, um pouco mais para 24 e 25. Né? Entendi. Bom, Lucas, já falamos de PLD horário, né? Mas no começo desse ano também tivemos o início das operações de derivativos no BBCE. Né? O que você poderia falar sobre essas primeiras transações no mercado? Quais as perspectivas que você tem para esse mercado de derivativos também de energia? Eu acho que isso é uma coisa que acho que todo o mercado tem buscado. Acho que a liquidez, enfim, dos derivativos ainda é muito restrita. Acho que a gente tem trabalhado por contratos de derivativos que têm, acho que, o objetivo de implementar, vamos dizer assim, chamadas de margem. Acho que até acho que um dos grandes desafios do nosso segmento é essa alavancagem, vamos dizer assim, infinita que você tem. Então, acho que o investimento em derivativos, de fato, é algo que é benéfico para o mercado. A gente ainda é algo incipiente, ainda é algo com pouca liquidez, mas, assim, do nosso lado, acho que a gente busca mitigar esse desafio na comercialização, que é um pouco dessa falta de margem e de alavancagem que a gente tem visto aí, que tem gerado alguns problemas aí no nosso segmento. Então, acho que é algo que, enfim, a gente olha com bons olhos, e acho que é uma questão de tempo, de ter um pouco mais de liquidez e ter essa questão dos contratos de derivativos com margem mais robustas. Né? Nós estamos chegando, então, ao final do nosso Energia em Debate de hoje. Gostaria de agradecer a participação do Lucas Araripe. Obrigado, Lucas. Né? O programa Energia em Debate fica por aqui e nos encontraremos novamente em junho. Até lá.